Olá, paz do Senhor Jesus. Estou aqui me lembrando de um texto bíblico que está em Juízes capítulo 11, onde a Bíblia vai falar de um homem chamado Jefté, valente, valoroso, porém a Bíblia vai trazer agora um ponto da sua vida. Ele era filho de uma prostituta. E observe que ele era filho de Gileade. E então ele cresce, seus irmãos também crescem, mas os seus irmãos vão dizer: você não pode ficar no nosso meio. Você vai ter que ir embora e não vai ter herança junto conosco. Porque você, eles vão dizer, é filho de uma prostituta. Jefté vai sair da sua casa e do meio dos seus irmãos e então vai embora para um lugar chamado Tobi. Segundo alguns, Tobi era lugar de homens malfazejos, como dizia o meu pai, homens maldosos, homens com atitudes erradas. E era um lugar de prostituição, de tudo que era pessoas que era rechaçado pela comunidade e pelo povo. E Jefté vai morar justamente em Tobi. Quando ele está morando em Tobi, e aqui já abro um parênteses, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E também não se acende uma vela e põe embaixo de um alqueire, disse o Senhor Jesus. Ou seja, não se pode esconder um ministério, não se pode esconder um chamado de quem tem esse chamado e essa vocação dada por Deus. A Bíblia vai dizer que Jefté, ao ir morar em Tobi, se ajuntou com ele alguns vadios, ou seja, alguns homens que andavam errante e também era rechaçado pela comunidade. E eles se unem a Jefté e ele então vai ser líder daqueles homens. E eles saíam e voltavam vitoriosos das suas batalhas, das suas incursões que eles faziam. E Jefté morando em Tobi, e então ele tinha essas vitórias juntamente com aqueles homens que eram abandonados e tinham que morar em Tobi. O interessante é que também, abrindo um parênteses, eu, diante dessa observação, eu vejo a questão de Davi. Davi também perseguido e queriam matá-lo, então rechaçaram ele do reino e do governo de Saul, e ele vai agora estar fugitivo. E quando ele está fugitivo, ele vai para a caverna de Adulão. E quando chega na caverna de Adulão, alguns homens, sabe-se que Davi está ali dentro da caverna de Adulão, e então eles vão agora em busca de Davi. E a Bíblia vai categorizar estes homens. Quais eram as categorias? Homens de espírito angustiado, homens endividados e homens perseguidos. Eles vão até Davi e ali se ajunta com Davi na caverna de Adulão. E ajuntando-se com Davi na caverna de Adulão, logo eles vão se tornar os valentes de Davi. Então são aqueles homens que vão se tornar amigos de Davi, parceiros de Davi, e Deus vai trabalhar nas suas vidas para que eles se tornem os valentes de Davi. Assim também Jefté, ele morando em Tobi, se ajunta a ele, se agrega a ele, estes homens desta natureza e também rechaçado pela comunidade. Então eles têm que morar em Tobi e se tornar agora eu vou usar o termo de soldados, né? Vou usar esse termo aqui. É claro que eram homens que agregavam, e vamos usar o termo bando de Jefté. Mas o importante é que, mesmo abandonado, filho de prostituta, morando em Tobi, Deus agora mostrar que ele tinha chamado para liderança.
E observe, quando ele tem um chamado para a liderança, não obstante os seus irmãos ter rechaçado ele, dizendo: você não vai governar conosco, você não vai ter herança junto conosco na casa do nosso pai, porque você é filho de uma prostituta. Você vai morar em outro lugar. Vai embora. Ele vai morar em Tobi, então se agrupa a ele. E esses homens chamados, então, vou colocar esse bando de Jefté. Não obstante a isso, eles são vitoriosos em tudo o que eles idealizam fazer. Quando eles vão para uma batalha, eles vão com sangue nos olhos, eles vão com determinação. E ali Deus acaba dando a vitória para eles. De repente, então, se levanta uma batalha contra Gileade. E ali os seus irmãos, que eram os tais, que tinham rechaçado, escorraçado, agora vai atrás de Jefté para chamá-lo para entrar na batalha e liderar eles. Observe, quando Deus tem um chamado, quando Deus tem um projeto, aqueles que te abandonaram vão ter que te chamar de volta. Aqueles que te rechaçaram, Deus vai fazer com que eles vá atrás de você para que no momento certo Deus possa te exaltar. Não obstante a isso, então vamos avante, que Jefté agora é chamado para pelejar em favor de Gileade. Quando ele vai à batalha, Deus dá para ele a vitória. E observando uma coisa, ele vai chamar a tribo de Efraim. Ele vai dizer: vem guerrear conosco, ajuda nós nesta peleja, nós precisamos de você. E Efraim não vai ajudá-lo, não quer saber. Eu não vou me meter com esse daí, isso daí é um abandonado, isso aí é um desprezado, isso aí é um ninguém. Mas quando Deus é comigo e é contigo, entenda que quanto mais nos desprezam, Deus vai fazer com que, no momento certo, na hora certa, haja um reconhecimento sobre a minha vida e sobre a sua vida. Observe. Agora Jefté, ele vai para a peleja juntamente com os seus servos. Então observe comigo que Jefté, ele vai para a batalha juntamente com os seus servos. E quando eles vão para a batalha, Deus dá para eles a vitória. Eles são vitoriosos. Quando eles são vitoriosos, eles voltam para suas casas. E quando eles estão vitoriosos agora, eles estão vivendo aquele momento de tranquilidade pós-batalha, pós-vitória. Agora os efraimitas vêm até eles e vêm com fúria, vêm com raiva. Por quê? Porque eles foram vencedores. Eles agora são pessoas abençoadas e reconhecidas como vencedores. E dentro do coração de Efraim, dos efraimitas, está aquela situação: poxa vida, agora eles foram para a batalha, eles foram vencedores e nós não somos bajulados juntamente com eles por ter sido vitoriosos. Nós deveríamos ter ido junto para que agora, neste momento de glória que eles estão vivendo, nós estivéssemos vivendo junto com eles. Então eles vão se armar e vão para cima de Jefté com toda a fúria, dizendo: mas rapaz, você não chamou nós para estar junto com você, tu não nos convidou para ir junto nesta batalha. E Jefté vai dizer para eles: eu procurei vocês, eu chamei vocês, eu fui diante de vocês, convidando vocês para me ajudar, mas vocês não quiseram me ajudar. Então eles, não satisfeitos com isso, eles avançam contra Jefté e os seus homens. E agora Jefté, embaixo da bênção de Deus, porque era o momento de Deus honrar Jefté. Então observa que aqueles que eram para ficar felizes com a vitória de Jefté, eles não ficam felizes não. Eles ficam furiosos, eles ficam raivosos,
Porque tem gente que ele não te ajuda na hora que você precisa, mas quando Deus te honra, quando Deus te abençoa, ao invés dele ficar feliz, ele vai ficar furioso, ele vai ficar com raiva, porque ele não está sendo beneficiado com o teu sucesso. E quando eles agora se levantam contra Gileade e se levanta contra Jefté, os homens de Jefté começam a vencer a batalha. E quando está vencendo a batalha, eles vão fugir. E quando vão fugir, Jefté fala para os seus homens: vamos para junto do Jordão, porque eles vão ter que passar por ali, eles vão ter que passar pelo Jordão. E quando eles vão passar pelos vales do Jordão, o que é um val? Val não é vale. Vale é uma situação de depressão entre duas montanhas. Entre duas montanhas vai formar um vale. Então a palavra de Deus não está dizendo vale, está dizendo val. O que é o val do Jordão? O val do Jordão era onde podia passar com a água rasa, molhando os tornozelos. O máximo que dava era até nos joelhos. Isso é um val. Então eles iam passar pelo val do Jordão. E quando eles então estão fugindo para passar pelo val do Jordão, então Jefté com seus homens já estão lá esperando eles. E quando eles vinham para passar pelo val do Jordão, os homens de Jefté pegavam eles e diziam: você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Não, eu sou dos teus lados, rapaz, eu sou dos teus soldados, eu sou dos teus amigos, eu sou dos teus homens. E quando eles diziam: eu sou dos seus homens, então Jefté com seus homens dizia: então eu quero que você fale Shibolete, eu quero que você pronuncie Shibolete. Quando ele era convidado a pronunciar Shibolete, ele dizia Sibolete. Fala Shibolete, e ele dizia Sibolete. Quando ele dizia Sibolete, se identificava que ele não era amigo, ele era inimigo. Então, quando identificava-se que eles eram inimigos e não amigos, porque não conseguiam pronunciar a palavra Shibolete e pronunciava-se a palavra Sibolete, ao identificar que eles eram inimigos, então pegava-se a espada e cortava-lhe o pescoço. Ele era morto ali mesmo, nos vales do Jordão. Observe que nem todos que dizem seus amigos, nem todos que dizem que andam com você, falam a mesma língua que você. É muito importante e imprescindível que entendamos uma coisa: nós não podemos ser todos iguais. Em um grupo, em uma organização ou instituição religiosa, nós não podemos ser todos iguais. Há uma divergência de personalidades. Nós nos divergimos, cada um tem a sua personalidade, o seu jeito. Cada um é um em si. Contudo, quando nós pertencemos a uma instituição religiosa, quando nós fazemos parte de um grupo de obreiros, mesmo que nós sejamos diferentes em personalidades, em formação de cultura, no sentido, um é do norte, outro é do sul, um do leste, outro do oeste, contudo, quando nós nos reunimos para montar um corpo, nós precisamos falar a mesma língua. Por isso, todos que estiverem caminhando ao teu lado precisam falar a mesma língua. Ainda que sejamos diferentes em personalidade, em ser, em jeito de ser, extrovertido, introvertido, sanguíneo, melancólico, fleumático, enfim, nós somos diferentes nas personalidades. Contudo,
precisamos falar a mesma língua. Nem todos que batem no teu peito, que batem nas tuas costas, nem todos que dizem, eu estou do teu lado, eu sou contigo, são verdadeiramente dos seus, estão verdadeiramente se posicionando com integridade naquilo que se propõe. Entenda que quando eu e você queremos fazer parte de um grupo, nós precisamos falar a mesma língua da nossa liderança. Existe um líder, Jefté era o líder. Existiam os homens de Jefté. Os efraimitas não ficaram felizes com o sucesso de Jefté e os seus homens. Ficaram furiosos, se revoltaram querendo matá-lo, mas quando viu que não permaneciam e não prevaleciam contra Jefté, na fuga, quiseram dizer, não, nós somos dos teus, meu amigão, nós somos dos teus, nós estamos do teu lado. E quando eles foram colocados à prova para falar Shibolete, eles falavam Sibolete, dizendo, não somos dos teus não, nós não falamos a mesma língua que você. Você está com outros propósitos, outros projetos, você está com outra função e nós não estamos do teu lado coisíssima nenhuma, porque todos aqueles que quiserem andar do teu lado e do meu lado falarão a mesma língua que nós falamos. Se você é um líder, um pastor, se você é um líder nas mais diversas áreas da vida, entenda que todos aqueles que queiram estar submetidos à sua liderança, eles falarão a mesma língua que você. Mas se não falam a mesma língua, não estão fazendo parte do mesmo grupo que você. Então é preciso que a espada de Deus entre em ação. E a espada de Deus, que é a sua palavra, está registrada em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela está registrada em Efésios capítulo 6, versículo 17. A espada de Deus há de entrar em ação e se mostrará quem está do teu lado e quem está do meu lado. Até a próxima, se Deus quiser. Você está falando Shibolete ou você está falando Sibolete? A espada de Deus está posta. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.